No último vídeo, falamos sobre o conceito de calor. E ficou esclarecido que calor é a transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, de forma espontânea, até que os dois alcancem a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. Hoje nós daremos início ao estudo de como essa troca de calor ocorre. A transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio pode acontecer de três modos distintos. Significa dizer, de três modos diferentes. São eles: por meio da condução, convecção e irradiação. Entendermos cada um desses processos nos permite conhecer melhor alguns acontecimentos do dia a dia. Isolantes térmicos e condutores térmicos. Isolantes térmicos são materiais que retardam o equilíbrio térmico, ou seja, são materiais que, embora não impeça o equilíbrio térmico, mas pelo menos atrasa, retarda. Como exemplo desses materiais, temos a cortiça, o poliestireno expandido, a madeira, o ar, a cerâmica, o vidro e a lã, entre outros materiais. Isolantes vem de isolar. Térmicos tem a ver com temperatura, com calor. Então, isolantes térmicos. Já os condutores térmicos, condutores significa que conduz, que transporta. Então, condutores térmicos favorecem, são materiais que favorecem a troca de calor entre os corpos para se atingir o equilíbrio térmico. Como exemplo desses materiais, temos a prata, o cobre, o alumínio, o aço e o latão. Condução térmica. A condução térmica é um tipo de transferência de energia de um corpo para o outro. Ela pode ocorrer quando os dois corpos estão em contato um com o outro ou quando eles estão unidos por um material condutor de calor. Neste exemplo aqui, temos uma chama, a chama da vela, uma barra de ferro e uma pessoa sustentando essa barra de ferro. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ao ser aquecida essa extremidade aqui da barra de ferro, o calor absorvido aqui pela barra do ferro, nessa extremidade aqui, vai sendo conduzido ao longo da barra de ferro até a outra extremidade. Claro que para isso é necessário um tempo. Então, com o passar do tempo, o calor vai sendo conduzido pelo material de uma extremidade à outra, ao ponto dessa pessoa que está segurando essa barra de ferro sentir ali o calor em sua mão. Então, isso aqui é uma transferência de calor? Sim. Que tipo? Tipo condução térmica. Por quê? Porque o calor vai sendo conduzido pelo próprio material. Não há aqui um material transportando o calor. Não, não há material algum transportando o calor. O calor, por conta própria, ele vai sendo conduzido pelo próprio material, independente aí de ter presente ou não outro material conduzindo ele. A condução térmica no dia a dia. Vamos falar aqui primeiramente do homem primitivo. Bem, desde a pré-história que o ser humano observa a natureza e aprende com ela. E observando os animais que resistiam a temperaturas muito baixas, ou seja, ao frio, eles perceberam que esses animais possuíam pelos sobre o corpo. Então, o homem primitivo começou a utilizar o pelo desses animais para se proteger do frio, para confeccionar material que o protegesse do frio.
Por quê? Porque o pelo, no caso a pele e o pelo ali do animal, funcionava como um isolante térmico. Por quê? Porque é um péssimo condutor de calor, tá certo? Ele não permite, ele isola o corpo ali do meio externo, impedindo que haja ali perca de calor para o ambiente. O pelo dos animais prende o ar em volta do corpo dele. Ou seja, entre um pelo e outro existe ali ar. E esse ar está em contato com o corpo do animal. E ao entrar em contato com o corpo do animal, ele aquece. Então, tanto o pelo quanto o ar ali funcionam como isolante térmico para o corpo do animal. As penas das aves também funcionam como isolantes térmicos. Elas impedem que o corpo da ave perca calor para o ambiente. Ela não é um bom condutor de calor. E também, da mesma forma que os pelos, entre as penas, o ar fica preso e esse ar aquecido pelo corpo do animal, preso ali, não permite que o animal perca, no caso a ave, perca ali calor para o ambiente. Porque se o ar não ficasse preso, então toda vez que o ar passasse pelo corpo do animal, iria levando junto ali o calor, tá certo? Do corpo do animal e ele gastaria mais energia. Mas como o ar fica preso entre as penas e entre os pelos, no caso dos mamíferos, então o ar ali funciona como um isolante térmico também. O gelo também funciona como isolante térmico. Olha só, os esquimós, que são moradores de regiões muito frias, possivelmente observaram que sobre a água dos lagos havia uma camada de gelo. E abaixo da camada de gelo havia ali a água líquida. Então eles pensaram, o gelo funciona como isolante térmico, ou seja, impede que a água perca calor para o ambiente. Então, o que é que eles fazem? Eles constroem cubos e com esses cubos constroem suas casas, chamadas de iglus. No interior do iglu é mais quente e no exterior, ou seja, do lado de fora, é mais frio. Por quê? Porque o gelo não permite o calor passar por ele, mantendo ele, no caso interior aí do iglus, aquecido. Na cozinha também existem diversas situações em que se observa ali condução térmica, que envolve ali condução térmica. Por exemplo, ao colocar o gelo no copo do refrigerante, o gelo irá esfriar o refrigerante e o refrigerante irá aquecer o gelo. Assim, os dois alcançam ali um equilíbrio térmico, ficando a uma certa temperatura. Também na cozinha se utiliza colheres de plástico ou madeira. Por quê? Porque esses materiais não são bons condutores de calor. Eles funcionam também como isolante térmicos. Então, utilizando colheres de madeira ou plástico, se evita ali sofrer uma queimadura, por exemplo. Por outro lado, as colheres de alumínio e de inox aquecem mais rápido. E isso prova que esses materiais são bons condutores de calor. Então não são bastante apropriadas para se mexer o alimento. Alumínio e inox geralmente são utilizados para se fabricar panelas. Por quê? Porque eles permitem o calor passar do fogo para o alimento mais rapidamente. Então, são bastante utilizados para confeccionar panelas. Por outro lado, vidro e cerâmica oferecem uma dificuldade maior para aquecer os alimentos, ou seja, para passar o calor da chama para o alimento. Então levam mais tempo para aquecer o alimento. Por outro lado, depois que a cerâmica ou vidro
se aquece, perde calor para o ambiente mais lentamente. Ou seja, com isso, o alimento vai demorar mais para esfriar. É por isso que se utiliza panelas de barro ou de cerâmica para servir feijoada, porque assim a feijoada fica mais aquecida por mais tempo. Por quê? Porque o barro ou a cerâmica ali leva mais tempo para perder calor para o ambiente, porque são péssimos condutores ali de calor, funcionando como isolante térmicos. E assim são alguns exemplos de situações do dia a dia, aonde está envolvida ali isolantes térmicos, a condução térmica e a, o isolante térmico e a condução térmica. Um outro tipo de transferência de energia, ou seja, de calor, é a convecção térmica. Convecção térmica é o processo de transferência de calor que acontece por meio da movimentação de um material. Esse material pode ser gases ou líquidos. A gente viu que na condução não precisa de um material para conduzir ali o calor. No caso da convecção térmica, é necessário aí gases e líquidos, ou seja, outro material para conduzir ali o calor. Você já deve ter observado que o ar-condicionado ele é colocado próximo ao teto. Por quê? Porque o ar-condicionado vai liberar ar frio. E o ar frio sempre desce. O ar quente que está em volta do piso, ele sempre sobe, porque ele é menos denso, enquanto que o ar frio é mais denso. Então, o que é que acontece? O ar-condicionado é colocado próximo ao teto, porque o ar frio vai descer, e quando ele descer, o ar quente vai subir. Isso gera um movimento do ar na sala. E isso vai fazendo com que o ar frio vá tomando todo o espaço e esfriando ali o ar quente. Observe que para o calor ser distribuído pela sala, foi necessário haver outro material. Que material foi? O ar. Os gases aqui contidos no ar. Nessa imagem aqui, a gente tem três situações em que ocorre convecção térmica. Olha só, você já deve ter notado que o congelador, nas geladeiras, são colocados na parte de cima. Por quê? Porque o ar frio sempre desce. E se ele fosse colocado na parte de baixo, o ar frio nunca iria subir. Tá certo? Então, o congelador é colocado na parte de cima, que é para o ar frio descer. E o ar quente que está abaixo, ele vai subir, sendo resfriado ali no congelador, próximo ao congelador. Também no ambiente acontece algo semelhante. O sol aquece a superfície ou da água ou do solo. Então, aquele ar que se encontra próximo à superfície, ele esquenta, né? Lógico, esquenta aí, se aquece. Então, já que ele está aquecido, ele vai subir. E o ar frio, ele vai descer, tá certo? Então, tanto nessa situação quanto nessa, o ar está sendo transportado, aliás, o calor está sendo transportado pelo ar, pelas correntes de ar. Já aqui, o calor está sendo transportado pela água. Então, a chama aquece o fundo da panela, aquela água que está próxima ao fundo da panela é aquecida também e sobe. E a água fria que está acima, mais distante do fundo da panela, ela vai descer. Enquanto a água está subindo, o calor está indo junto. O calor está sendo transportado por ela. Então, mentaliza aí, grava aí. Na convecção, o calor ele é transportado ou pelo ar ou pelos líquidos, tá certo? Ou por um líquido, ou pelo ar ou por um líquido. Na condução, não. O calor percorre o próprio material. Ele não é levado por nenhum outro material, como é o caso aqui da geladeira e da água aqui nessa panela, que é ela que conduz o calor.
Olha aqui mais um caso de convecção térmica. As brisas à beira-mar. Bem, a água aquece mais lento do que a areia. Então, o que é que acontece? O ar próximo à areia se aquece e o ar quente ele sempre sobe. E o ar frio, que ainda está sobre a superfície, ou próximo à superfície da água, vem ocupar o local do ar quente que subiu de próximo à areia. Então, esse movimento do ar em direção à praia é a brisa marítima. À noite, acontece o inverso. Então, veja só. A areia esfria mais rápido, então o ar próximo a ela vai esfriar mais rápido. O ar próximo à superfície da água leva mais tempo para esfriar. Então, ele quente, ele vai fazer o quê? Subir. E o ar frio que estava próximo à areia, ele vem ocupar o espaço, o local que estava aquele ar quente sobre a superfície da água. Então, esse deslocamento do ar em direção ao mar é chamado de brisa terrestre. Então, observa que o ar é quem transporta o calor. Então, é um caso de convecção térmica.